Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, O Cão que Lê. E hoje nós falaremos de um livro escrito há quase 200 anos, chamado Palavras de um Homem de Fé, do Lamennais. Bom, não escolhi ao acaso trazer essa resenha hoje, porque é domingo de Páscoa, e ele foi um padre católico, e aqui é um texto que marcou um pensamento, como eu posso dizer, não vou dizer exatamente político, mas sim, mas um pensamento crítico em relação à instituição igreja, não à fé. Até porque aqui é um texto muito bonito em que ele menciona que somente, se eu tivesse que resumir uma palavra, seria a fraternidade, tal qual Jesus nos ensinou, que é a salvação de nós enquanto homens. Por que eu digo que está tão atual? Porque este livro foi escrito e dedicado ao povo. Então, por muitas partes, essas edições aqui eram fantásticas. Se você encontrar, pois compre, da Martins Fontes. Essa edição é de 1998 e eu fui só ler agora. Pois é, eu comprei nos anos 2000 e bolinha e fui só ler agora. Isso, Arthur. Queria ter lido antes, porque, bom, enfim, me fez pensar em várias coisas. Eu darei o tom, falarei basicamente do que ele fala. Ele escreve, em certo modo, poético. É dividido em capítulos, são capítulos, textos mesclados com poesia, mas tem começo, meio e fim, e tem uma sequência lógica. É um livro longo? Não, a gente tem aqui, e eu fiz aqui umas anotações, porque algumas coisas me chamaram a atenção que eu vou dividir com vocês aí, se vocês nunca ouviram falar deste pensador. São 117 páginas, só que no início, e todos os livros dessa coleçãozinha aqui são fantásticos. Tem um prefácio muito bom, um prefácio bem rico, e depois a gente tem uma cronologia ano a ano, né, de quando ele nasceu, enfim, aí começa na página 5. Atrás, ainda a gente tem, isso eu tenho que mencionar para vocês, a gente tem as orientações bibliográficas, então tem várias obras dele que nunca chegaram para nós, pelo menos até onde eu procurei, não, a gente só tem este título mesmo, e o restante está tudo escrito em francês. E a gente tem ainda, bom, você gostou dessa edição? Gostei bastante. A única coisa que incomoda um pouquinho no começo é que, em vez de ter as notas de rodapé, quando faz necessário, foi guardado, por assim dizer, para o final. Então é só aqui, e aí tem bastante, a partir da página 122, e aí dos capítulos, que a primeira eu já vou começando, porque que é dedicado ao povo. E aí capítulo 1, aí o asterisco 1, aí os 2, o 3. Então, às vezes você está lendo, como ele aborda algumas questões, como ele dá algumas indiretas, tanto que este livro foi censurado pelo Papa Gregório XVI, 16º, tem algumas coisas do período histórico que estava acontecendo. Então, essa nota de rodapé que está lá no final, ela é muito importante. Então, assim, isso cansou um pouquinho de ficar vendo. Mas, enfim, com muitas delongas, mas já sei, vamos lá. Vamos dar uma contextualizada, porque não dá para falar deste livro solto, embora ele sirva e muito para os dias de hoje. E por que eu digo para os dias de hoje? Porque este livro é dedicado ao povo. E aí, tomemos como se o povo fossemos nós nos dias de hoje. Esperai e amai, a esperança tudo suaviza, o amor tudo facilita. E aí ele continua, e vejam vocês se não é atual, e ainda mais para, vou ter que ficar sem óculos, para Brasil, desses tempos que a gente está vivendo. Hoje, se vos falasse de seu amor, de Jesus, e de seu sofrimento, jogar-me-iam com eles nas masmorras. Agora são os homens que julgam e decretam,
logo será ele que julgará. Bem-aventurados os que virem sua justiça. Quando os que abusam do poder tiverem passado pela vossa frente, como a lama dos riachos em dias de tormenta, compreendereis que somente o bem perdura e temereis conspurcar o ar que o vento celeste tiver purificado. Preparai vossas almas para este dia, pois ele não está longe, aproxima-se. Cristo, crucificado por vós, prometeu libertar-vos. Acreditai em sua promessa e, para apressar sua realização, reformai o que necessita de reforma. Exercitai-vos em todas as virtudes e amai-vos uns aos outros, assim como o Salvador da raça humana vos amou até a morte. Então, eu pulei alguns trechos, mas essa é a introdução ao povo e depois começa separado por capítulos. E ele é extremamente religioso. Como eu disse, embora ele tenha sido censurado pelo Papa Gregório, ele foi ordenado com seus 30 e poucos anos padre. E aí o capítulo 1 começa em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. E aí ele começa. Então, assim, é um texto de quem você sente a fé, sabe? Não tem palavras soltas ao léu aqui. Enfim, a contextualização e o que eu acho importante falar. Ele nasceu em 1782, dia 19 de junho. O nome dele é Hugues Félicité Robert de Lamennais. E aqui o Lamennais não é escrito assim, tá? Ele, depois que mudou o sobrenome dele, juntou, era separado. E, só pra vocês saberem, ele foi filho de um rico, tá? Que foi levado à nobreza no mesmo ano que ele nasceu. Bom, enfim, isso é importante porque eu vou chegar em uma parte lá na frente, porque eu falei, nossa, tem algumas coisas aqui que eu gosto de política, quem me acompanha, não quero colocar aqui, mas não tem como não mencionar, porque ele quer fazer uma separação da religião enquanto instituição do Estado. E aqui a gente tem que levar em consideração que, bom, ele nasceu em 1782, a gente está falando no final do século XVIII. Este livro é publicado em 1834. Tá aqui, eu até grifei isso aqui, ó. 1864, é publicado Palavras de um Homem de Fé, que é dedicado ao povo. E sacode fortemente a sociedade monárquico-burguesa da época. A obra é condenada pela encíclica papal, mas contribuiu para modificar a atitude dos republicanos e dos primeiros socialistas em relação à igreja, a que se opunham cabalmente até então por sua íntima associação com o poder monárquico. Como símbolo de sua conversão à democracia, passa a assinar Lamennais assim, em substituição a Lamennais, que era separado, de cunho aristocrático, tá? Então guardem isso aqui. E aí depois ele brigou com o irmão dele, que não aceitou o modo como ele pensava, que eu já vou chegar lá. E aí deu a briga. Mas o que estava acontecendo, e eu vou puxar um outro pensador, que eu acho que bebeu muito dessa fonte e só tirou o mais importante da obra do Lamennais, que é Deus, que é Cristo, que é a fé. Ele foi, o Lamennais, fortemente influenciado pelo quê? Pela Revolução Francesa. Então o conceito de igualdade, liberdade e fraternidade está aqui o tempo todo? Tá, porque, enfim, a Revolução tinha acabado de acontecer. Tinha acabado de acontecer, então, muito recentemente, em que ele estava de fato vivenciando a Revolução de Julho, que aconteceu em 1830, então tinham muitas coisas acontecendo lá na França que claro, e obviamente, claramente influenciaram o pensamento dele, não tem nem como negar. Mas tá, deixa eu continuar aqui na obra, que aí no final eu vou fazer o que eu acho que pode ter acontecido. Porque senão vai falar, mas por que ele está pegando tanto nisso? Embora esta obra seja assim uma ode à liberdade, liberdade de expressão, liberdade de consciência, porque para o Lamennais, sem isso, perde-se a dignidade humana, tá? E ele é um forte defensor, guardem isso, dos fracos e oprimidos. Sim, ele usa nestes termos, e aqui ele volta, dando várias passagens, várias citações da Bíblia,
E a marca dele é a fraternidade que vai salvar a humanidade. Pois bem, bom, vou dar alguns tons para vocês sentirem do que eu tô falando, não fica muito vago. Beleza, eu já falei como começa o capítulo 1, e eu vou ler alguns trechinhos e fazer as pontuações do que, porque daí ele se alonga. Então, sim, dá para você comprar. Você viu já que ele escreve bonito, então tom, não é que é pesado, é um português bem bonito, bem bonito, né? Então, e você tem que estar focado. Você vai falar, preciso ter algum conhecimento da Bíblia? Bom, é sempre bom que tenha, mas caso não, quando ele faz referências lá atrás, como eu disse no início, tá anotado se ele pegou de Mateus, se ele pegou de João, tá o capítulo e tá tudo certinho, tá? Então, é uma obra que você pode pegar e ler. Bom, as partes que eu separei, vamos lá. Acabei de ler esse da crucificação, tá? Sois filhos de um mesmo pai e a mesma mãe vos amamentou. Por que então não vos amais uns aos outros como irmãos? E por que vos tratais antes como inimigos? Amai-vos uns aos outros e não temereis nem os grandes, nem os príncipes, nem os reis. Eles só têm força contra vós porque não estáis unidos, porque não vos amais uns aos outros como irmãos. Não digais, aquele é de um povo e eu sou de outro povo, pois todos os povos tiveram o mesmo pai sobre a terra, Adão, e tem no céu o mesmo pai, que é Deus. Se um membro é atingido, todo o corpo sofre. Sois todos o mesmo corpo. Não é possível oprimir um de vós sem que todos sejam oprimidos. Então ele vai bater bastante nessa tecla. Mexeu aqui a câmera. Desculpa, gente, que eu só quero arrumar. Então ele vai bater bastante nessa tecla. Enfim. Ele vai bater muito nessa tecla da fraternidade, enfim. E aí ele vai dando exemplos e vai explicando o porquê, enfim, de muitas coisas aqui. Ó, a lei de Deus é a lei do amor. E o amor não se ergue acima dos outros, mas sacrifica-se aos outros. E aí ele vai dando vários exemplos, eu separei para não ficar tão longo. Para não ficar aqui tão longo, e dar aqui um tempo. Então aqui, por exemplo, eu anotei aqui, capítulo 10, para vocês verem que eu já estou bem adiantado. Vinde a mim todos os que arquejais sob o peso do trabalho, e eu vos reanimarei. Aí, tava aqui, né, não sabia de onde tinha sido, tava 2. Eu fui lá atrás, peguei capítulo 10, 2, Mateus 11, 28. Aí aqui é uma parte muito... Aí ele vai explicando. E desde aqueles tempos até os dias de hoje, ninguém que nele acreditou ficou sem alívio em sua miséria. Para curar os males que afligem os homens, pregava a todos a justiça, que é o início da caridade, e a caridade, que é a consumação da justiça. Ora, a justiça ordena respeitar o direito do próximo, e às vezes a caridade exige que abandonemos até o nosso próprio direito em favor da paz ou de algum outro bem. E continua. Só que assim, não pensa que é um Robin Hood, não é isso. Então aqui, ó, não é tomando o que a outro pertence que se pode destruir a pobreza, pois como diminuiria o número de pobres, criando-se pobres? Todos têm o direito de conservar o que lhes pertence, sem isso ninguém possuiria mais nada. Mas todos têm o direito de adquirir por seu trabalho aquilo que não têm, sem o que a pobreza seria eterna. E aí ele continua, e aí ele coloca aqui, ó. Ora, a justiça ordena respeitar o direito do próximo e às vezes a caridade exige que abandonemos até o nosso próprio direito em favor da paz ou de algum outro bem. Vou retomar aquela parte. O que seria do mundo se o direito nele deixasse de reinar, se ninguém se sentisse seguro e não usufruísse sem medo do que lhe pertence? Melhor seria viver dentro das florestas do que uma sociedade entregue deste modo à pilhagem. Vão prestando atenção nisso, porque ele tem toda uma lógica construída aqui e tá assim muito recheada de passagens bíblicas e referências, tá? E
como ele tem essa questão social muito forte, ele também deixa solto no meio do, solto não, né, amarrado no meio do texto. O que é um pobre? É aquele que ainda não tem propriedade. O que deseja ele? Deixar de ser pobre, isto é, adquirir uma propriedade. Ora, quem rouba e pilha o que faz, senão abolir na parte que lhe cabe o próprio direito de propriedade. Pilhar e roubar é, portanto, atacar tanto o pobre quanto o rico, é subverter o fundamento de qualquer sociedade entre os homens. Quem nada possui só pode chegar a possuir porque outros já possuem, pois só estes podem dar-lhe algo em troca de seu trabalho. Ordem é bem, é o interesse de todos. Não bebais do cálice do crime, no fundo estão a aflição amarga, a angústia e a morte. E aí ele vai alternando essas críticas que ele faz, estes alertas, por assim dizer, com passagens bíblicas, não de onde que ele tira, mas para dar ainda mais um embasamento do que ele está querendo dizer. E ele é muito religioso, como eu disse, ele foi ordenado padre, então assim, ele escreve e fala como um, então é muito bonito. Aqui, ó, aí ele solta, né, assim, durante, né, o grito do pobre sobe até o grito do pobre sobe até Deus, mas não chega aos ouvidos do homem, e vai continuando. E aí ele defende muito, muito a liberdade, a justiça. Aqui vai ficando claro cada vez que você vai avançando mais no texto dele, e a fraternidade, tá? Mas ele deixa muito claro o que é de cada um. Porque daí você vai falar, ele tá falando de justiça social, eu vou chegar isso lá no fim, deixa eu só mostrar aqui pra vocês essa página que eu achei bem importante, e aí eu vou deixar pra vocês lerem, porque não tem nem o que dar spoiler aqui. O que eu disse no início é do que se trata esse texto, de um homem que tem, sim, muita fé. A fé também é o que irá salvar? Sim. E aí tá tudo interligado, ó. Só tendes um Pai, que é Deus, e um só Senhor, que é Cristo. Quando, pois, vos disserem sobre os que na terra têm grande poder, eis vossos senhores, não acrediteis. Se forem justos, serão vossos servidores. Se não o forem, serão vossos tiranos. Todos nascem iguais. Ninguém vindo ao mundo traz consigo o direito de comandar. Aí ele dá toda a explicação, tá? Que é só para deixar o gostinho. E o que une as famílias, as nações, é, em primeiro lugar, a lei de Deus, a lei da justiça e da caridade, e depois a lei da liberdade, que também é a lei de Deus. Pois sem liberdade, que união existiria entre os homens? Estariam unidos como o cavalo está unido àquele que nele monta, como o chicote do senhor, a pele do escravo. Se, portanto, alguém vier e disser, sois meu, respondei, não, somos de Deus, que é o nosso Pai, e de Cristo, que é o nosso único Senhor. E aí aqui para mim, capítulo 20 é o ápice da obra, desta obra dele, tá? Ele tem outros livros escritos, mas como eu disse, só está aqui traduzido. A liberdade não é um cartaz que se lê na esquina, é um poder vivo que se sente em si e ao redor de si, o gênio protetor do lar, a garantia dos direitos sociais e o primeiro destes direitos. O opressor, que com seu nome se encobre, é o pior dos opressores, une a mentira à tirania e a profanação à injustiça, pois o nome liberdade é sagrado. Guardai-vos, portanto, dos que dizem liberdade, liberdade, e a destroem por suas obras. Sois vós quem escolheis o que vós governam, os que vós ordenam que façam isto e não aquilo, os que tributam vossos bens, vossa indústria e vosso trabalho, e se não sois vós, como sois livre? Podeis exercer vosso culto sem ser desperturbados, adorar a Deus e servi-lo em público de acordo com vossa consciência? E se não podeis, como sois livres? E aí ele continua. Vê se esse texto não está atual em pleno 2025. Deus não vos fez para serdes o rebanho de alguns homens,
fez-vos para viverdes livremente em sociedade como irmãos. Ora, um irmão não tem que dar ordens a outro irmão. Os irmãos estão ligados por convenções mútuas e essas convenções são lei. E a lei deve ser respeitada e todos devem unir-se para impedir que seja violada, pois ela é a salvaguarda de todas, a vontade e o interesse de todos. Compreendei bem como o homem se torna livre. Para ser livre é preciso, antes de mais nada, amar a Deus, pois se amardes a Deus, fareis a vontade dele, e a vontade de Deus é a justiça e a caridade, sem as quais não existe liberdade. Quando, por violência, alguém toma o que é de outrem, quando alguém é atacado em sua pessoa, quando é impedido de agir como quer em coisa lícita, ou é forçado a agir como não quer, quando um direito é violado de alguma maneira, o que é isso? Uma injustiça. Portanto, é a injustiça que destrói a liberdade. Aí ele continua, portanto, é a caridade que conserva a liberdade. E aí ele vai dando toda a explicação e o texto ele vai crescendo. E aí ele vai misturando algumas coisas poéticas. Vai tá, poética como o quê? Por exemplo, assim: clamamos por vós, Senhor, como a ovelha a quem arranca um cordeiro. Clamamos por vós, Senhor, como a pomba arrebatada pelo abutre. Clamamos por vós, Senhor, como a gazela sob a garra dos tigres. E assim vai, tá? Daí dá uma quebra no texto em si. Bom, vamos lá. O reino de Cristo é o que é a justiça e caridade, e paz e alegria no Espírito Santo começará. Assim seja. Então tem esse tom, não sei se doutrinário exatamente, mas bom, ele é um padre católico, como eu disse, e a questão dele não é a fé, como eu disse, transborda este livro todo, mas é a questão da igreja como instituição, e ele é super a favor de separar igreja do Estado, sim, né? O Estado é Estado, a igreja é a igreja. Por isso que eu remontei lá atrás a contextualização política do que estava acontecendo, mas também vale para os dias de hoje, porque a fé é de cada um. E se cada um tiver fé e seguir os preceitos de Deus, seguir o caminho de Jesus, que é a verdade, o caminho e a vida, fica fácil de não se cometer injustiças, fica fácil de não se perder a liberdade, fica fácil de praticar a caridade, e logo a fraternidade salvará a todos. É bem isso. Tá, beleza? Deixa eu dar mais alguns tons, porque daí entra essa questão mais... política tá aqui o tempo todo, porque ele estava atacando, sim, o Estado, não dá para dizer que não. A questão dele mesmo ter renegado a parte aristocrática da família dele quando ele mudou o sobrenome, que ele no começo também é uma forma de protesto, enfim. Os males que afligem a terra não provêm de Deus, pois Deus é amor e tudo o que ele faz é bom. Provém de Satã, amaldiçoado por Deus, e dos homens que têm Satã por pai e senhor. Ora, são em grande número os filhos de Satã no mundo. À medida que por aqui passam, Deus escreve seus nomes num livro selado que será aberto e lido diante de todos no final dos tempos. Há homens... Aí ele continua explicando vários tipos de homens, aqui não vou entrar, vai ficar muito grande. Mas aqui, ó, todos esses homens que não são de Deus destruíram a paz, a segurança e a liberdade na terra. A cidade que construíram é a cidade de Satã. Tendes de reconstruir a cidade de Deus. Quando tiverdes reconstruído a cidade de Deus, a terra e os povos voltarão a florescer, porque tereis vencido os filhos de Satã, que oprimem os povos e desolam a terra. Homens de orgulho, homens de rapina, homens de assassínio e homens de medo. Aí aqui tudo ele já deu uma contextualizada antes. Aí ele vai para outro capítulo. Se os opressores das nações ficassem entregues a si mesmos, sem apoio, sem o socorro alheio, que poder teriam contra eles? A tirania seria impossível se os homens compreendessem a sabedoria de Deus. Ora, Satã, que é o rei dos opressores das nações, sugeriu-lhes um ardil infernal para fortalecer sua tirania. E aí aqui é um capítulo muito interessante, o capítulo 35,
que ele explica como isto é feito. Enfim, não vou ler mais, porque eu quero que você aí leia e tire suas próprias conclusões. É um texto muito bonito. Eu vou encerrar com esse trechão aqui que eu separei. O reino de Deus, digo-vos ainda, é o reino da justiça nos espíritos e da caridade nos corações, e na terra seu fundamento está na fé em Deus e na fé de Cristo, que promulgou a lei de Deus, a lei da caridade e a lei da justiça. A lei da justiça ensina que todos são iguais perante o Pai, que é Deus, e perante o único Senhor, que é Cristo. A lei da caridade ensina-os a amar-se e ajudar-se uns aos outros, como filhos do mesmo Pai e discípulos do mesmo Senhor. E então são livres, porque ninguém comanda ninguém se não tiver sido escolhido livremente por todos para comandar, e ninguém lhes pode arrebatar a liberdade, porque eles estão todos unidos para defendê-la. Mas aqueles que vos dizem, antes de nós ninguém sabia o que é justiça, a justiça não vem de Deus, vem do homem, confiai em nós e criaremos uma que vos satisfará. Estes vos enganam. Pois pedem-vos que os reconheçam como senhores, e assim vossa liberdade não passaria da obediência a esses novos senhores. Respondei-lhes que vosso Senhor é Cristo, que não quereis outro Senhor, e Cristo vos libertará. Pois bem, aí continua, e eu vou pegar aqui desse trechinho final uma questão que me chamou muita atenção e eu tracei um paralelo e vou compartilhar aqui com vocês. Aí logo mais acaba, enfim, não vou ficar lendo, que eu já li muito, ele tem as obras de referência, prefácio e acabou. Eu até anotei, para não falar besteira para vocês, porque daí eu fui fazer uma pesquisa, eu falei, peraí, ele bate muito na tecla da justiça, da igualdade, da caridade, dos fracos e oprimidos, Eu falei, não é possível, deixa eu conferir as datas, porque por um momento eu pensei, é um pensador de esquerda? Né? Aí eu falei, mas essa fé, essa devoção a Cristo, a Deus, não faz parte de um pensamento esquerdista. Aí eu falei, vamos na raiz, vamos lá, onde tudo começou, porque será que ele leu? Aí eu falei, nossa, mas tá errado essas datas. Mas aí eu fui checar mesmo. Lamennais, esse autor deste livro, nasceu em 1782 e morreu em 1854. Aí eu fui puxar, fiz isso, gente, pra não ficar só, leia um livrinho legal, eu não gosto disso aqui, eu gosto sempre de agregar e juntar. E enquanto eu estava lendo, não é que eu estava incomodado, eu estava querendo saber, ele é de esquerda, quem ele leu, que influências ele teve, que defendeu, enfim. E assim, não vou aqui hoje bater o que é direita, o que é esquerda, não, eu só queria entender o pensamento dele. Pois bem, fui direto em Marx, porque eu falei essa coisa do oprimido, do pobre, do fraco, embora Marx tenha negado a religião, ele diz que é uma invenção dos homens e que a religião é o ópio do povo, enfim, não vou também entrar aqui em teoria de Marx agora. O que eu puxei foi, ele nasceu em 1818 e morreu em 1883, então não dá, cronologicamente falando, é inviável, porque a gente tem aqui um gap de quase 40 anos de diferença de idade do nascimento deles, e aqui, ó, 1782 um, 1818 o outro. Esse livro é escrito em 1834. Marx nasce em 1818 e morre em 1883. Tá, beleza, aí eu peguei. Ambos foram influenciados pela Revolução Francesa? Foram. Só que é mais fácil Marx ter lido esta obra do Lamennais e ter tirado Deus e pego bem esta parte da fraternidade, da igualdade, e feito a teoria dele, do que Lamennais, que nem poderia, porque é cronologicamente inviável, não existe essa possibilidade, ter lido as questões dele. Então eu pensei, será? Não estou falando plágio, estou falando ter lido e tirado ideia para a teoria dele. Que teoria dele? Estou falando do Manifesto do Partido Comunista, escrito em 1848, não anotei aqui, mas acho que é isso, 1848, com Engels, tá? Isso. Porque aí, o que eu separei que eu vi aqui Será então? Por quê? O que eu anotei aqui, que o Marx pode, na minha opinião, tá, gente?
ter se inspirado nessas ideias do Lamennais sobre a importância da ação coletiva e essa mobilização social, porque depois que esse livro foi lançado, mobilizou muita gente para ir em busca de seus direitos. Só que qual que é a diferença aqui? O Lamennais é um padre católico e as suas ideias, elas estavam enraizadas na fé cristã. Tá aqui todos os trechos que eu li para vocês. E o Marx aqui, ele critica a religião, ele vê Deus como uma criação humana, já mencionei. O Lamennais, por sua vez, ele faz uma crítica à opressão e à injustiça social, ponto. Defendendo, sim, o direito dos pobres e oprimidos. Aí, será que Marx, na minha cabeça, pegou essa crítica da opressão e aí transformou como sendo a solução a luta de classes? E aboliu Deus, só que em abolindo Deus e em Jesus não sendo o único Senhor, Lamennais mesmo já avisou, não vos escutais. E aí, Marx, para no Manifesto do Partido Comunista começar a dar o pontapé e tirar para ele ser o Senhor, né? Enfim, meu pensamento vai longe, enfim. Então a gente tem aqui isso que o Marx fez. Da Revolução Francesa, a gente tem, aí eu peguei aqui, né, que me chamou a atenção, porque o livro todo ele bate na tecla, o Lamennais, liberdade, igualdade e fraternidade, que lema da Revolução Francesa, ok. Só que Marx tira a fraternidade, ele quer a igualdade. E aí eu pensei, ele quer a igualdade com uma abordagem mais revolucionária. Lamennais não quer isso em hora nenhuma. Então eu ainda anotei aqui mais pro fim, que eu pensei, bom, então como eu enquadraria o Lamennais, se for... não escrevi aqui? Não escrevi. Não, deixa na minha cabeça. Se for... Não, anotei sim aqui. Falei, né, que esse livro foi censurado pelo Papa Gregório XVI, beleza. Aí aqui, ele defende essa liberdade que eu já falei no começo, liberdade de consciência, liberdade de expressão, que é essencial para a dignidade humana. Ele critica a opressão e a injustiça, muito, tá aqui, vocês viram. Aí o livro teve esse impacto, tal, a galera foi lá defender, tal. Aí eu pensei, então como eu enquadraria ele mais de centro? Se a gente tomar... minhas notinhas aqui. Se a gente tomar uma sociedade como mais justa, mais igualitária e influenciada pela sua fé católica, ele pode ser talvez mais moderado. Então eu colocaria como pensador de centro. Só que se a gente só olhar para as ideias mais progressistas no que diz o direito dos pobres e dos oprimidos, será então que ele não poderia ser enquadrado como pensador de esquerda? E aí, será que Marx não pegou aqui e foi para uma extrema esquerda? Não sei. Agora, que eu acho, sim, isso ninguém me tira da cabeça, porque enquanto eu estava lendo, eu estava pensando, mas eu estava vendo Marx aqui. Eu falei, será que ele leu Marx? Aí quando eu fui casar essas ideias, que eu estou trazendo para vocês agora, pensei, não dá. Aí eu puxei, né, essas datas que eu já mencionei para vocês, falei, bom, então não dá, então quem foi que leu quem aqui? Se alguém leu alguém e chupinhou as ideias, por assim dizer, e lapidou do jeito que bem entendeu, porque sim, apesar de todas as minhas críticas ao Marx, ao comunismo, quem já está aqui já me conhece, ele estudava, ele lia, isso é fato. Então, e esse texto já existia, estava correndo lá na França, fez um super sucesso, enfim. Lamennais, então, para terminar a história, morre, ele recusa a receber a extrema unção, ele terminou brigado com o irmão dele, e tem essas outras obras que eu não sei falar francês, então não vou nem deixar aqui. Mas que livrinho bonitinho, que homem de fé. Que homem de fé, sim, fica claro em todas as passagens. Foi muito gostoso ter lido, ter visto o entendimento dele. Vejo muita atualidade nessa questão que a gente está vivendo, porque embora que ele tenha pregado muito a liberdade, hoje também a gente está, assim, ele está defendendo uma democracia, né, uma liberdade dentro do que estava vigorando em 1834, a gente está em 2025, quer dizer, 190 anos, é um livro de quase 200 anos, e se a gente for ver tudo que está se passando por questão de censura, rede social,
a gente consegue traçar muitos paralelos. Não vou aqui enveredar para tudo isso que pode ser, que eu quero que você leia e faça esse exercício. E isso para mim é o que eu mais gosto na leitura, é isso que me dá um enorme prazer. Mas também eu quero que esse vídeo alcance mais pessoas, não vou mentir para vocês. E toda vez que eu bato nessa tecla, o YouTube meio que deixa bem de escanteio esse meu vídeo. Então se você ficou até aqui agora, deixa um like ou deixa um dislike, ou bota um coraçãozinho nos comentários, qualquer coisa que vai ajudar a que seja, talvez entregue para mais pessoas, compartilhe esse vídeo, enfim. Tá aqui. Bom domingo de Páscoa a todos vocês e vejo vocês nos próximos vídeos do canal O Cão que Lê.